Olá, gente! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente, que nós devemos, sempre, cada vez mais, acolher a palavra de Deus, ainda mais, todos os dias, todos os meses do ano, em especial esse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, Então, que nós possamos, sempre cada vez mais fazer a vontade de Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 a 21, depois o versículo 30 e 31. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 a 21, e depois o versículo 30 e 31. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela os seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com o ouvido atento deseja sabedoria. Então, essa primeira leitura, a palavra-chave das leituras hoje é a humildade. Nós devemos sempre aprender a sermos humildes, sempre praticar a humildade, e que a gente possa sempre, cada vez mais, praticar a humildade, na medida em que, como a própria primeira leitura diz, na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Então, a humildade, ela consiste em reconhecer, que as qualidades que temos são dom de Deus na nossa vida, e que nós somos dependentes de Deus, pobres e limitados diante do Senhor, Então, a pessoa, humilde sabe avaliar-se na justa medida, porque sabe ver-se à luz do Senhor, Nós temos, que ter a consciência de que sem Deus nós não somos nada. Nós devemos ter a consciência, a humildade, de saber, de que sem Deus nós não somos nada. Então, que nós realmente possamos sempre, praticar a humildade na nossa vida. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus, capítulo 12, versículo 18 e 19, depois o versículo 22 a 24. Hebreus, capítulo 12, versículo 18 a 19, e depois o versículo 22 a 24. Por que não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não lhe falasse mais, porque não podiam suportar. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, essa segunda leitura, fala pra gente, aqui a carta aos Hebreus, fala justamente, sobre, a exortação, à santidade, os vários preceitos, Aqui ele fala, vós vos aproximastes do monte de Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, Deus, ele é o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. E Jesus é o mediador da nova aliança,
né? Jesus, ele faz uma nova e eterna aliança conosco. Ele é o mediador dessa nova aliança, né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais, né, também aprender sempre com Jesus, que é manso e humilde de coração, né? Ele que vem fazer uma nova aliança conosco, né? A aliança eterna, e que nós realmente possamos, né, sempre fazer a vontade dele na nossa vida, cumprir, né, os mandamentos, né, que ele nos deixou, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois o versículo 7 a 14. Lucas, capítulo 14, versículo 1, e depois o versículo 7 a 14. E aconteceu num sábado que, entrando Jesus em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e ele te diga: dá lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então, né, essa leitura do Evangelho hoje, né, Jesus, ao ser convidado, né, para uma refeição na casa de um fariseu, ele observa, né, que os outros convidados escolhem os primeiros lugares, né? E aí, a partir desse fato, né, que Jesus observa, ele conta uma parábola acerca, né, das atitudes necessárias em outro banquete, né, o do reino, né? Então, a primeira atitude que nós devemos ter, né, e aqui a gente volta a falar, né, de humildade, né, essa é a primeira atitude que nós devemos ter, que é a humildade. Aí a gente lembra, né, da primeira leitura. E aí Jesus fala: quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Assim, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Então, nós devemos realmente sempre, né, ter a humildade, né, de sentar nos últimos lugares, para que a pessoa que nos convidou diga: não, venha mais para frente, e aí você vai ter a honra, né, de sentar, né, nos primeiros lugares, porque a pessoa que chamou você para o banquete te convidou a sentar naquele lugar, né? Então, outra coisa que Jesus fala aqui, né, é sobre a generosidade, né? A segunda atitude é a generosidade, né? E aí ele fala, né? Quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, porque tu serás feliz, né? Se você convidar os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que você conhece, você vai convidar esperando que eles te convidem de volta quando eles derem outro banquete, né? Mas se você convidar, né, os pobres, né, os coxos, os cegos, né, se você convidar essas pessoas, né, você vai convidar essas pessoas porque vocês sabem que elas não vão poder retribuir, né, mas você será recompensado na ressurreição dos justos, né? Então a generosidade, né, consiste em dar sem esperar retribuição, né? Ou seja, a pessoa se experimenta realizada em poder dar algo ou servir ao próximo, né,
sem pedir nada em troca, só pelo fato de ajudar as pessoas, né? Só apenas para ajudar as pessoas, né? Sem esperar nada em troca, né? Então, a generosidade, né, é como um fruto da humildade, né? Quem cultiva a humildade e a generosidade se assemelha sempre mais ao Filho de Deus, né? Eu lembro de Maria também, quando Maria, né, quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, né, que ela foi a escolhida para levar Jesus no ventre, né, ser a mãe do Salvador, né, ela não se vangloriou com isso, muito pelo contrário. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, né? Então, que a gente possa também, né, sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, né? E que a gente possa sempre, né, cada vez mais termos a humildade, né, de servir a Deus e servir aos outros, tá certo? Então, que a gente possa sempre, né, cada vez mais seguir o exemplo de Jesus também. Ele despojou-se da sua glória, né, e fez-se o último, o servo de todos, para nos libertar do poder do pecado e da morte, né? Então, que a gente possa sempre cada vez mais, né, ter a humildade, né, de nos colocar a serviço de Deus e a serviço dos outros sempre, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.